você já está à vontade. Sim, uma boa noite aí a todos. Agradeço o convite do Mota, né? Podcast aí leve, bacana, né? Pelo que eu pude perceber em alguns vídeos aí do YouTube, né? Boa noite a Samantha, a toda a audiência aí que está assistindo. Bom, eu sou o Marcelo de Oliveira, né? Eu sou psicólogo, sou psicopedagogo, terapeuta ABA, né? Para quem não sabe, a terapia ABA é o que nós temos de mais eficiente no tratamento para com as crianças autistas, né? O público autista, né? Sou pós-graduado em análise do comportamento e palestrante também, né? Então é com muito prazer, sempre que eu costumo dizer, pode ser um programa, um podcast, uma rádio, qualquer espaço onde eu tenha, onde qualquer pessoa especialista da área tenha esse espaço para disseminar, né, para divulgar aí as informações acerca do autismo e suas comorbidades, eu costumo dizer que é um serviço de utilidade pública, né, porque a gente vai replicando informações, né, Samantha? Então, uma pessoa que assiste, consequentemente vai falar com um irmão, com uma tia, que vai falar com outro amigo. Então, acho que essa é a nossa função enquanto educador, enquanto psicólogo, enquanto psicopedagogo, né? Então, sou muito agradecido a esses espaços que a gente tem hoje, né, com o advento aí dos podcasts. Então, vai ser muito bacana a conversa e principalmente poder sanar algumas dúvidas, passar algumas orientações a respeito do universo do transtorno do espectro autista. Vamos lá, corta para geral aqui pra gente, beleza? Então, pode ser também, pode ser. Beleza, pessoal? Então hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história incrível que o Marcelo vai desenvolver para nós. E você que tem dúvidas, você que tem perguntas, você que tem... eu tô te enxergando aí, hein? Você abriu o baú. Pena que a gente não tem barulho de baú aqui. Abriu o baú, tem uma pergunta que tá escondida lá. O quê? Sim, acendeu a ideia. Abriu. Agora nós vamos clarear a tua mente com os esclarecimentos aqui da nossa querida Samantha e também do Marcelo. Gente, é assim, tem uma coisa que eu brigo bastante com os caras que fazem podcast, que eles querem trazer uma coisa, que eles querem transformar o podcast como se ele tivesse num programa de televisão. Lá a gente tem contra-regra, tem problema de áudio. Aqui não, aqui é um podcast, aqui é livre. Se eu precisar conversar com a menina que está controlando a mesa, eu vou falar aqui direto, não tem esse filtro, esse tipo de filtro não tem pro podcast. Agora, quando você está no programa de televisão, daqui uns dias vocês estão lá na Luciana Gimenez, né, porque é nossa, sempre nos acompanha, um beijo, Luciana, daqui um pouco vocês estão para lá também, aí vocês vão falar, nossa, nós passamos lá no Mota, lá podia fazer bagunça, aqui não pode, lá não pode, mas aqui vocês ficam à vontade. Vamos lá, vamos entender um pouquinho, Marcelo, né, dessas questões que as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, o autismo é uma frescura. Agora, uma das que fizeram para mim, que eu até arrepiei agora, uma mãe disse que ela só descobriu que o filho tinha alguma coisa quando ele começou a andar. E aí eu fiquei com dúvida, não sei responder, e aí me cabe a Vossa Excelência. Sim. Bom, a gente que está no meio aí do transtorno do espectro autista, né, como especialista, como terapeuta, como psicólogo, comumente, né, e eu digo até que infelizmente, né, muitas pessoas costumam dizer a respeito de que, né, é uma modinha, é frescura, né? Gente, o autismo ele sempre existiu, né? O que acontece é que de alguns anos para cá as ferramentas de diagnóstico, a psiquiatria, a medicina, a psicologia evoluíram muito nesse sentido. Então você pega, por exemplo, um psicólogo hoje, ele tem muito mais ferramentas de diagnóstico à mercê para que ele possa fechar um diagnóstico, fechar um rastreio, uma hipótese diagnóstica. Então lá no passado você tinha também as crianças autistas, né? Que muitas vezes, infelizmente, eram excluídas, eram tidas como as crianças estranhas da sala, da escola, sofriam bullying, né? Você imagina só, naquela época, né? Se hoje já se fala em bullying, você imagina naquela época que não se tinha um diagnóstico, não se tinha o conhecimento do autismo. Então era muito mais fácil, entre aspas, você excluir essa criança e tê-la, rotulá-la como uma criança estranha, muito diferente. Hoje em dia, com o advento das ferramentas de rastreio e de diagnóstico, MChat,
CARS, né, uma série de escalas, inventários e questionários, o psicólogo, o neuropediatra, ele consegue detectar, né, o autismo facilmente. Por isso, esse suposto crescimento, né, de crianças autistas nos dias atuais. Né? Não é que está acontecendo agora, sempre teve. A diferença é que agora nós conseguimos identificar de uma forma mais rápida e mais precisa. Né? Voltando para a pergunta do Mota, a observação que ele fez a respeito de uma mãe atípica que descobriu o diagnóstico quando a criança começou a andar, eu imagino que ela esteja se referindo, um dos sinais, né, da questão do autismo, o autismo é pautado em 3 pilares, né? Dificuldade na comunicação, né? A criança apresenta um atraso na fala, dificuldade na interação para com seus pares, é aquela criança que na hora da merenda, na escola, não quer sentar junto dos coleguinhas, no playground não quer brincar junto, e a apresentação de estereotipias, né, que são aqueles comportamentos repetitivos. Essa mãe, enfim, eu não tive contato, né, mas pelo que o Mota está dizendo, provavelmente ela notou que a criança anda na pontinha dos pés. É uma característica da criança autista também, né, que sofre muitas vezes com o que nós chamamos de TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, né? Muitas crianças autistas, e eu quero dizer muitas, porque não são todas, o próprio nome já diz, transtorno do espectro autista. Existe todo um espectro. A gente não pode padronizar. Ah, todo autista fica balançando a cabeça. Todo autista não gosta de conversa. Isso não existe, pessoal. Cada autista tem o seu jeito, a sua peculiaridade, o seu jeito diferenciado de vivenciar. Só que muitas crianças autistas apresentam o andar, a marcha equina, que é o andar na ponta dos pezinhos, porque eles têm uma dificuldade sensorial de pisar a sola do pé no chão. Né? Vocês vão perceber também que muita criança autista se incomoda, por exemplo, com a camiseta. A etiqueta da camiseta incomoda eles por uma questão sensorial, a textura. Né? Então, uma grande parte dos autistas tem o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. E dentro desse universo do TPS, tem o que nós chamamos da marcha equina. Grande parte das crianças autistas andam na pontinha dos pés. E aí, como eu disse, né, isso daqui acaba sendo um serviço de utilidade pública. Você, pai, mãe que está assistindo, e que lá nos primeiros anos de vida, notar que a criança está sempre na pontinha dos pés, a criança que não faz muito contato visual, a criança que não atenta pelo nome, você chama e passa a impressão até dela ser surda, já liga um sinalzinho de alerta para você procurar um especialista, um neuropediatra, um psicólogo, um psiquiatra infantil. Olha que interessante, né? Pegando esse gancho, bem, Samantha, psicóloga clínica hospitalar, né? Palestrante, voltada à gerontologia, ao mundo do adulto, do idoso, e agora emergindo aí também no infanto-juvenil, junto aí com o Marcelo, né? Esse tema é tão rico, né, Mota, que quando ele fala das questões sensoriais, a gente fala também do paladar, né, Marcelo? A dificuldade da alimentação do autista, ele não come tudo, ele é muito restrito, porque ele é muito sensível ao paladar, né? Tem a questão sensorial, som também incomoda, né? Tira ele do eixo, pode levar a uma agitação, né? Quando você fala do toque, né, da camiseta, né? Então tem tecidos que deixa o paciente extremamente agitado. Não é somente, né, a etiqueta, mas o tecido. Exatamente. Eu lembro de uma mãe que ela comprou um pijama, né? Que ela achou muito bonito, deu pro filho dela. E toda vez que ela colocava, ele ficava muito agitado, ele não dormia. E ela não imaginava que era por conta do tecido. Então, quando a gente vai falar de autismo, a gente vai falar das questões sensoriais, né? Sim. Então, a gente vai falar visual, a gente vai falar auditivo, a gente vai falar paladar, olfato, cheiro, mexe também. Então, quando a gente vai esmiuçar, é muita coisa, né, Marcelo? Na verdade, nunca é só o autismo, né? Exato. De 70% a 80% do público autista apresenta o que nós chamamos de comorbidades. Né? Existe ali o TEA, o autismo, mas junto ao autismo tem o TDAH, tem o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador,
tem a DI, que é uma deficiência intelectual, tem o TPS, como eu já citei aqui, que é o transtorno do processamento sensorial, né? E a Samantha lembrou algo muito importante e interessante também, que é essa questão da alimentação, que infelizmente alguns familiares, algumas pessoas até acham, né? Dizem que é frescura, mas a criança autista tem uma dificuldade com a alimentação, e dentro dessa dificuldade da alimentação a gente pode subdividir em crianças que têm dificuldade com a textura do alimento, né, com o sabor e até com a cor do alimento, né? Tem criança que só come determinado alimento de determinada cor, só come determinado alimento de determinada textura, por conta dessa dificuldade sensorial que eles apresentam. Por isso, né, que o tratamento mais indicado para o público autista é através de uma equipe multidisciplinar. Não só o psicólogo, Sim. mas fono, a terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogia. Isso é o tratamento ouro, né? Padrão ouro que nós falamos hoje em dia, né, Samantha? A equipe médica, né? Exatamente. A questão do neurologista. Aí eu vi também que tem um exame, né? O eletroencefalograma, que ajuda para complementar a questão do diagnóstico, mas muitas coisas é da parte clínica, da observação. Exatamente. Né? Lembrando disso, muito feliz da mãe quando consegue observar que o comportamento do seu filho tem algo diferente. Vamos correr, vamos cuidar. Mas às vezes a mãe não observa porque ela deixou de observar, porque às vezes passou, né, de uma forma desapercebido, e tem realmente diagnóstico, Mota, tardio. Então, de chegar na escola, que descobri que ele é autista, no suporte 1, né, que depois o Marcelo vai explicar de uma forma mais específica, porque dentro do autismo, a gente fala suporte 1, suporte 2 e suporte 3, que seria mais ou menos o leve, o moderado e o grave, que às vezes o diagnóstico vai chegar com 14, com 16 anos. Eu lembro de uma mãe conversando comigo, que ela estava chocada, que ela descobriu que o filho era autista com 16 anos. Como ela descobriu? Por conta da comida, porque ele só comia aquela comida, nunca que ela mudava a cor, ele só comia, era, como que fala, molho branco, tudo tinha que ser molho branco, toda a comida, então o arroz, ok, o macarrão, alho e óleo, o molho jamais, o bolonhesa jamais, né? E aí ela foi ficando angustiada pela essa alimentação, e até então ela achava que o filho tinha algum outro problema, sei lá, ela pensava que era uma depressão, enfim. E aí ela conseguiu levar no médico, o médico fez toda uma equipe e começou a observar. Quando ela descobriu a alimentação, então assim, ela foi descobrir que o filho era autista depois dos 16 anos. E quando você consegue descobrir no início, você tem muitas ferramentas, né, para auxiliar. Mas quando passa, fica mais difícil, porque imagina o sofrimento dessa criança no período do desenvolvimento, né? O período da escola, da socialização, da família. E outra, antes do diagnóstico, como é sofrido para o pai, para essa mãe. Porque quando vem o diagnóstico, não é somente a criança, é a família. Então, às vezes, a gente tem que começar a tratar o desespero dessa mãe, o desespero desse pai. Nossa, o meu filho tem algo diferente. Então eles deprimem, às vezes tem a negação. Imagina, é frescura, ele não come porque tem que apanhar. E na verdade não é uma frescura, é um transtorno. Sim, eu costumo dizer que a terapia ABA, ela não é feita apenas na clínica, né? Sim. É muito importante a orientação parental. Porque é ilusão você acreditar que algumas horas de terapia na clínica vão resolver, né? É muito importante generalizar, que é um termo que a gente utiliza bastante, os treinos ABA, a liçãozinha de casa que o terapeuta passa para a família, para que a família faça em casa também. Os comandos, né? Alguns treinos, algumas dicas que o especialista passa. Então a família é um tripé, né? A família, escola também é muito importante. Sim. Que a gente vai falar a respeito disso. E a clínica também, né? A escola... Por que eu frisei a escola, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla do manejo que as escolas devem ter, viu, Mota? Com a criança autista, né? Me chegam, assim, muitas queixas, né? Muitas indagações a respeito da escola. Primeiro, gente, eu quero deixar claro o seguinte, como muitas queixas chegam até mim, não é culpa do professor, né? É que por trás da classe dos professores existe, às vezes, um sistema que não investe no preparo desses professores,
né? Uma coisa é você dar aula para uma criança típica e outra coisa é você dar aula para uma criança típica. Se você passa 10, 15, 20 páginas para uma criança típica, você não pode passar esse mesmo conteúdo para uma criança autista. E tá tudo certo, porque é o limite da criança autista. Só que muitos professores, infelizmente, não sabem disso, porque nós temos um sistema que não investe numa qualificação desses professores, num treinamento para esses professores, porque exige tudo isso, até para você fazer uma contenção, né? Você pega de repente uma criança autista de nível de suporte 3, que tem um comportamento autolesivo, heterolesivo. Autolesivo é quando ela se machuca, quando ela atenta contra a própria integridade, e heterolesivo é quando ela machuca um coleguinha. Muitas vezes o professor, o coordenador, a direção do colégio não tem um curso, não sabe como conter essa criança. Existe todo um cuidado para você conter essa criança, levar ela para um outro ambiente mais calmo, né? A questão da didática também, como eu já citei aqui, você não pode passar 10, 15, 20 páginas para uma criança autista. Tem que ser num ambiente mais adaptado, um ambiente mais tranquilo, por conta do barulho, da agitação, que faz a criança autista perder o foco. Então existe muita coisa que precisa ser feita, né? Não basta apenas o especialista que se dedica na clínica, no consultório, mas família e escola fazem parte também de toda essa equipe aí no auxílio dessas crianças. E aproveitando, né, o Marcelo, esse gancho da escola, o sofrimento, né, desses profissionais que não têm todo esse conhecimento, essa bagagem, e até onde pode ir, até onde não pode ir, né, é algo que precisa realmente ser mudado, né? A informação tem que chegar para todos, ser o mais claro possível, como nós podemos auxiliar e ser mediadores, porque na verdade, Mota, somos multiplicadores de informações. Né? Então eu fico imaginando aquela professora que tem que dar conta de uma sala de 30 não é fácil. E simplesmente colocou um aluno autista que ele precisa de uma atenção diferenciada. Deixa eu comentar um negócio com vocês. Recentemente a gente teve uma mãe aqui que eu recebi. Certo. Ela é mãe de um aluno autista, né? A gente, de segunda-feira, a gente sempre apresentava o Baldinhos aqui. Ainda estamos, é que a gente está esperando as férias para o pessoal mais novo vir, que é a nova geração poder vir. E a gente acabou recebendo essa... você também. Inclusive, essa mãe contou as dificuldades que ela teve para a inclusão, né, a inclusão do filho na escola. Tanto que ela pegou uma época onde ela tinha que ir para as aulas, ela ficava, ela assistia a aula junto, ali ela alimentava o filho. Então foi uma história muito bonita, que ela contou assim, sinceramente. Se um dia você quiser ler um romance, você não precisa ler. Você vê o Mota Podcast, a história da mãe que cuidou do autista. Uma história linda, uma história de amor incrível. Né? Amor e doação, né? Total, ela deixou, para você ter ideia, e você conhece quem que é. É que talvez você não vai lembrar, porque morava ali perto da gente. Então... O que acontece? Gente, eu estou conversando com uma pessoa aqui que é o esposo da Samantha Rua, meu amigo de infância. Então, sempre ele já esteve aqui também no podcast. Você quer ver? Vem aqui. Todo Dá um oi. Dá um oi, Rô. Olha ali, na câmera do... Aqui, ó. Oi, galera, tudo bem? Obrigado, Roberto. Tamo junto. Então, mais uma vez ele está apoiando a gente aqui. Eu não tenho problema, sabe, Marcelo? Eu gosto de mostrar as pessoas, de trazer as pessoas para perto. Eu acho que a gente consegue construir um mundo muito melhor assim, né? Exatamente. E essa história me tocou muito. Sim. E eu, escutando você aqui falando, eu fico admirado. Eu falo, cara, essa mãe foi uma guerreira. Sim. Você é louco. Tem que ter muita coragem para poder abraçar uma situação assim, tem que ter muito amor envolvido. Igual vocês começaram a falar, negócio de textura, cara. Sim. Essa é um monte de dúvida que a gente tem. Tá até chegando. A gente não sabe. Vamos supor, eu sabia disso daí, Karen, que a criança tem que ter a textura da cor para comer? Ou você sabia disso aí? Que anda na ponta do pé, você sabia também? Nem eu sabia disso. Não, também não sabia. Então, sim, audição, tecido, tal. Né? Então tem um monte de coisa, porque assim, a gente hoje eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja que, na minha igreja, ela tem 250 membros ali. Uhum. A gente tem 2 crianças autistas. Né? E eles andam no meio do culto, às vezes eles gritam, lembra de cantar uma música.
E assim, a gente, eu toco piano, e às vezes eles querem sentar no piano lá, no meio do culto, querem apertar a tecla, tocar. Muitas mães, às vezes, não entendem, pensam assim que a mãe não tá olhando o filho. Exato. Entendeu? Mas a gente vê que é uma necessidade, eu entendo, porque realmente eles andam na ponta do pé. Sim. Ele vem assim, andando na ponta do gesticulação, né? E assim, esse ainda é mais calmo, porque assim, o barulho não incomoda ele, ao contrário, a música estimula muito ele. Sempre que tá tocando os louvores, que as pessoas estão cantando, estão fazendo gestos assim, ele fica muito feliz. Aí ele começa a querer correr na igreja, entendeu? Agitação, ele fica totalmente agitado. Então eu sei que eu comecei a contar na história lá porque assim, são histórias incríveis, cara. Assim, o trabalho de vocês é muito importante. Entendeu? Sim. Eu fico e multiplicar, assim, né? Eu me sinto o super nada perto dos super tudos aqui, né? Porque, os caras, não é fácil, cara, entender toda essa posso chamar de complexidade, cadeia. Eu acho que é muita coisa, abrange muito, né? Eu sei, Marcelo, que os caras do podcast falam demais, mas eu vou tentar falar menos aqui. Mas eu tô só enriquecendo o assunto, viu, cara? Não, eu sei que vocês estão aqui pra ajudar hoje, até porque eu não tenho competência pra isso, tá? Então, o podcast é para isso mesmo, para a gente esclarecer. Vocês querem Mas ler olha, tem coisa? muita gente aqui mandando pergunta, né? Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro que está acompanhando. Olha, Marcelo, tem um pessoal de Volta Redonda. Bacana, muito bacana. A audiência é bacana, legal. Bem legal. Um beijo para todos vocês, são muitas pessoas, mas o que me chamou a atenção já é a pergunta da Stephanie, que ela fala que ela tem um filho autista de 4 anos, nível suporte 2, ainda não verbal. Ele tem seletividade alimentar, não deixa cortar o cabelo, não deixa cortar a unha, é agressivo, agitado e problema com sono. Então, assim, tudo que a gente começou a falar, ela vivencia isso, né? Ele tomava risperidona, mas ganhou muito peso, porque mexe realmente com essa medicação, realmente, ela tem aí algumas questões, e agora ele está tomando aripiprazol. Então, ela trazendo essa questão, né? Meu filho comia de tudo quando era bebê e após 1 ano de idade ele começa a só aceitar leite, macarrão, ovo mexido, arroz puro e açaí. O açaí é o único que mudou a cor, né? Mas a questão da textura, que é parecida com macarrão, com arroz. Então, assim, o que a gente está trazendo de informação, essa mãe vive. Então, não é só ela que precisa, não é só a criança que precisa de atendimento. Eu imagino a Stephanie, como ela precisa de atenção, e o olhar rico dessa mãe, de olhar cada detalhe, a mudança, né, do comportamento, quando o bebê ele conseguia. Aproveitando, já que vocês estão falando dessa parte, até para tirar uma dúvida. Vocês só atendem criança? Como é que é? Não, você é o. Isso, eu sou adolescente, adulto e idoso. Idoso. Eu estou entrando agora, na verdade, com criança, junto com meu amigo Marcelo, que está me dando umas aulas aí. Vamos lá, Marcelo, para as pessoas, porque assim, existem mães que assistem isso daqui depois, que elas estão desesperadas. Sim. E eu falo assim, gente, não adianta vocês quererem me impressionar, porque eu não tenho competência para isso. Quem tem competência para isso é o Marcelo, beleza? Sim. O Mota, ele traz o assunto aqui, e eu não quero entrar naquela bica de sinuca que foi da outra vez, porque da outra vez eu me dei mal, entendeu? Então, Marcelo, faz um favor. Fala o seu Instagram para as mães, quem quiser te seguir lá, ou se você tiver vídeos no YouTube, né? Eu até aconselho, eu falo assim, você que é um profissional da área, vai pro YouTube, cara. Vai pro YouTube, ensina as pessoas a entenderem, e você pode ter certeza, seu público vai aumentar muito. Entendeu? Então, deixa pro pessoal, como que eles fazem para entrar em contato com você, por gentileza? O meu Instagram é o @psico.marcelo.oliveira, tá? Para dar tempo aí de todo mundo anotar, ou já procurar no celular, é o @psico.marcelo.oliveira. Podem seguir, deixar suas perguntas lá no direct, né? Que na medida do possível eu vou respondendo a todos, tá? Como o Mota citou essa questão aí das crianças, adolescentes, adultos, eu sou especialista no atendimento infantil, né, mas eu também tenho um consultório particular do qual eu atendo adultos, adolescentes também, né. É que hoje em dia a ênfase tem ficado mais por conta da intervenção precoce, né. Quanto mais o diagnóstico cedo, no caso das crianças, melhor o prognóstico, né, nas terapias, no tratamento, porque é uma época que a criança está
com a sua neuroplasticidade, né, ali já adquirindo novas habilidades. Então, sempre que o pai, a mãe notar a criança que bota muito a mãozinha no ouvido, se incomoda com o barulho, tá andando na pontinha dos pés, não faz muito contato visual, procura um especialista, né, um psicólogo, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para que ele faça um rastreio, para que ele faça uma escala. Lembrando que para você detectar o autismo, não existe exame laboratorial. É importante a gente frisar isso, É verdade. né, Mota? Porque nem todo mundo que assiste é obrigado a ter o conhecimento. E a gente está aqui para isso, né? Um serviço de utilidade pública. O autismo, gente, não é como uma doença que você vai, faz um raio-x, uma endoscopia, tira o sangue e é detectado. O autismo é apenas através de observações clínicas. Tá? Então, muito importante procurarem um profissional que seja especialista na área e que vai fazer uma escala. O que é uma escala? Vai chamar o pai e a mãe, vai fazer uma série de perguntas. Né? Olha, seu filho costuma tentar subir nos móveis, ele faz muito contato visual, ele tampa os ouvidos, ele brinca com os coleguinhas. É uma escala, uma série de perguntas que ele vai pontuando e aí depois ele dá uma devolutiva, né? Que é um feedback do que ele pôde apurar. E ele vai informar se essa criança apresenta ou não sinais e indícios para uma possível hipótese diagnóstica de TEA, que é o autismo. Com certeza, faz toda a diferença, né? Aproveitando, Mota, posso passar o meu Instagram também? É isso que eu ia falar. Agora você passa o seu, Tá porque vendo? eu esqueci na hora que você estava falando, eu esqueci de pedir. É isso aí, era só isso. Aproveitando, meu Instagram é... Vamos lá. Quer ver que vai me dar branco? Faz a colinha aí. Brincadeira. Ela trouxe Tem uma cola, ela trouxe a colinha, tá certo. É clínica.psico.lima, tá? Esse é meu Instagram. Como o Mota tá explicando, né? Eu sou especialista em adulto e idoso. Hoje é meu carro-chefe. Também tenho um consultório particular lá em Guarulhos, tá? Que fica na rua José Bernardos Medeiros, 104, Jardim Francisca, no centro ali de Guarulhos, atrás do Hotel Bristol. Deixo aí meu Instagram também, assim que possível vou respondendo. E tô entrando nessa área aí do adolescente e da criança, porque realmente é um mercado que está crescendo, né, Marcelo? Sim. A cada dia tem um olhar diferente e uma vez que podemos ser mediadores, multiplicadores de informações, faz toda a diferença. Como isso ajuda a angústia dessa mãe, do pai, do irmãozinho que às vezes não vai saber lidar, né? Porque a gente vai falar de toda uma família. Porque uma família que fragmenta, vai chegar uma fragmentação na escola. E por sua vez vai trazer maiores complexidades, né? Quando como a gente está falando, né? Quando tem aí o diagnóstico precoce, tem muitas ferramentas, né? Mas quando se passa esse time, então automaticamente a gente diminui um pouco as ferramentas. Mas a gente tem como sim ajudar e fazer uma diferença, né? Obrigada. Vamos lá, corta para mim aqui, minha filha. Pronto. Pode cortar aqui para mim. Isso. Gente, quem está ajudando hoje a gente é a Karen, do podcast Transformados. Transformados é um podcast que também é transmitido aqui no Estúdio Zangão, que vai toda sexta-feira ao ar, às 22 horas, na apresentação de Tiago Silva, o pastorzão moreno. Sim, ele que gosta de fazer muita arte na igreja. Você não pode perder podcast Transformados. Beleza? Você que está aí no chat, deixa eu mandar um recado para você. Você precisa se inscrever no canal. Todos vocês que estão aí. Só que existe uma coisa, Marcelo, que as pessoas se esquecem de fazer. Ah, é? Quando a gente está no chat, tem coração, tem risadinha. Olha aí no celular de vocês. O chat, ele aparece assim. Tá vendo teu coração? Verdade. Vai lá, todo mundo apertando o coração agora. Coração, 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 coração. Aperta o coração, pelo amor de Deus, cara. Será que vai doer seu dedo? Não vai doer nada. Coração, coração, coração. Olha lá. Tá estourando assim? É o meu? Não. É o que? Tá É o seu? baixinho aqui. Ah, tá. Isso, não, repetiu alto assim, foi um efeito especial para você gravar, tá bom? Então, toda vez que você entrar na live, tem aí coração, fogos, 100, vocês precisam aprender a reagir à live. A live ela dá um alcance muito maior pra gente, tá bom? Sabia disso? Não? Tô aprendendo, pode aprender. Então, você já tá acostumado, tá quase sócio aqui já. Não, Tá não é quase, assim bagunçado. tá quase sócio já. Tem um contratinho pra você e pra Samanta assinar depois do podcast.
Um grande vendedor. Quem não assistiu o podcast dele ainda assiste, né? Um grande vendedor de carro. Quantos carros você vendeu aquele dia? Aquele dia lá? Não, aquele dia eu tinha vendido Não. 43 só. Naquele que você foi lá pro interior? Foi 43 carros? É porque teve gente que comentou lá que nos cortes que esse cara é mentiroso, mas o cara não entende. É o cara que tem o pensamento que nem eu, né? Mas tudo bem. Eu fiz vocês, rapidinho, eu fiz vocês pensarem assim, pra dar nó na cabeça deles, eles esqueciam o que eles estão falando. Entendeu? Mas é brincadeira, vamos voltar pro assunto, porque o assunto é sério. Deixa eu só fazer uma menção aqui que eu achei interessante, como tem a Stephanie, né, que traz aí a vivência real, também tem o Mike Kindler, que deve ser o Chico, né, Rô? Ele traz aqui que ele fala: minha esposa possui um estúdio de pilates e personal training, e ela trabalha com esses anjos. Olha que bacana, né? Bacana. Então, Trabalho diferenciado, né? É um trabalho diferenciado. Qual que é o nome dela? Da esposa do Francisco, é Mike Kindler, é o sobrenome dele. Ele tá falando que a esposa dele tem um estúdio de pilates e atende criança autista. Deixa eu falar um negócio pra ela. Doutora, fica à vontade. Entre em contato com a Samantha, tá bom? Sempre que tiver algum psicólogo aqui, a Samantha tá junto pra nos apoiar, porque eu não tenho competência pra isso. Aí ela pode, de repente, a gente marca um podcast, a gente vai tratar um assunto também. Se o Marcelo quiser vir também, Marcelo, fica à vontade. A casa aqui é tua, filho. Ótimo. Aqui a gente gosta que as pessoas... A gente gosta que as pessoas sejam muito bem recebidas, até porque é um assunto que está me preocupando bastante. Eu tive na catedral, no meio mais ou menos de 2.000 crianças, eu fiquei espantado quando eu vi um grupo de autista. E as pessoas acham que isso não acontece na igreja, que isso não é assunto de igreja. É distante, né? Que isso não é assunto de escola. Tem gente que pensa que é o demônio que está dentro da criança, é porque tem um capetinha que está lá dentro lá e se manifesta. Gente, quando o seu coração chora, você vai correndo pro cardiologista. Esses dias parecia que o coração ia pular da boca. Tá estourando muito carinho, não, né? Não, tá bom? Parecia que o coração ia pular da boca, eu fui correndo pro cardiologista. Exato. Mas quando você começa a descobrir que está tendo alguma coisa, procura um psicólogo, alguém que possa orientar, ou quando no caso do autista, como é que chama? A psicoterapia ABA. Isso, terapia ABA. Terapia ABA, para quem não sabe, é a terapia mais apropriada aí para os casos de autismo. E é até importante lembrar disso, porque de repente um pai, uma mãe que não tem a devida orientação, pode acabar procurando um terapeuta de forma convencional. Gente, para casos de autismo, tem que ser a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicado, que vai dar um suporte, que vai ensinar novas habilidades para essa criança, que vai realizar uma orientação parental para essa família também, de como proceder com a criança que está dentro do espectro autista, né? Então é o tratamento que nós temos hoje de mais eficiente nos casos de autismo, tá bom? Então fica essa dica também, tá? Vamos lá, então vamos voltar com a Samantha. Vai, Samantha, pode ir. Até falando que uma das perguntas que eu quero que o Marcelo responda, né, a diferença de grau, né, que antigamente se falava leve, moderado e grave, hoje a gente fala suporte 1, suporte 2, suporte 3. Por quê? Porque existe essa diferença, e olha que interessante, a Stephanie já está falando, né, o meu filho não tem noção do perigo, e exatamente. Né? Então, o risco que a criança autista, ela corre, porque ela não tem, como ela tem essa questão sensorial delicado, ela não tem noção do perigo, então ela pode se machucar o outro, correr risco de vida mesmo. Pessoal, faltou o número de vocês, o contato telefone? De vocês, pelo amor de Deus. Vai, Marcelo, passa seu número. Não liguem pra mim, pelo amor de Deus. Meu telefone é para tratar de propaganda, de comercial e de convidado. Psicólogos são eles, não sou eu, pelo amor de Deus. Vai lá. Bom, pessoal, além do Instagram que eu já passei para vocês, o meu WhatsApp é o 011, né, aqui de São Paulo, 983367899. Tá? É o 983367899. Precisar agendar uma avaliação, consulta, pode chamar através desse WhatsApp e a avaliação será agendada para que a gente possa aí sentar e esclarecer as dúvidas de vocês, tá ok? Isso, aproveitando, o que for de aba é o Marcelo, né? Eu sou ainda uma criança nessa caminhada, mas eu fico imaginando o sofrimento da mãe, do pai, que é uma outra questão. Então, se precisar agendar comigo, né, pelo fato da minha especialidade adulto e idoso, meu telefone é 11 947 80 5560, tá?
Vai lá, Mota. Vamos lá, um abraço pro Renan Vilar, ótimo conteúdo. Muito obrigado, Renan. Eu recebi uma crítica bem pesada no último podcast, né? Teve uma pessoa que mandou um recadinho para mim no YouTube e falou assim: quem é esse idiota que tá falando? Os doutores que estão aí são tão inteligentes e colocam um idiota para entrevistar. Então, para você que me chamou de idiota, deixa eu te falar um negócio. Um beijo para você, obrigado pelo feedback. Até porque, assim, foi necessário um idiota convidar alguém competente para poder estar aqui. Então, valeu. E obrigado pela audiência. Imagina. Nós só estamos aqui devido ao Mota ter viabilizado esse projeto. E tem outra coisa. Exatamente. Se não tá bom para você, pega 70 mil, monta, sei lá, um negócio com umas câmeras, usa aquelas webcam, compra webcam e monta. Se você vê a estrutura que tem aqui, não dá nem para dimensionar valores, entendeu? Aí você monta uma estrutura dessa, vem para um lugar legal. Deixa eu te falar, você que tá mudando algumas coisas aqui. O que vocês acharam do ambiente aqui? Eu achei o estúdio de muito bom gosto, não esperava que fosse tão bonito assim, tão bacana. Espetacular. Tanto é que é a terceira vez que eu já tô aqui, né, Mota? Parabéns. Então, para você, queridão, você renter, cara, vai procurar o que fazer. Eu trago doutores aqui para ajudar pessoas. Inclusive... Quantos motas, na verdade, precisamos, né, Marcelo? Os haters, né? Sempre sabe por quê, Mas Mota? só leva pedrada a árvore que dá fruto, né? Então... Mas olha que interessante, Mota. Vou aqui à sua defesa, né? Obrigado. Quantos motas a gente precisa para criar possibilidades de conhecimento da internet sobre a saúde mental? Hoje a gente tem tanto conteúdo diverso, mas para a saúde mental são poucas as pessoas que traz essa possibilidade, porque ele é um grande comunicador, se torna multiplicador, porque através do convite dele abrange tantas pessoas que às vezes não têm essa possibilidade de estar próximo de um profissional, de uma informação, de um conteúdo, de um diferencial. Com certeza, Mota, hoje quem está assistindo vai olhar para quem tem filho, para um parente, para quem que nasceu ali, se vai andar na pontinha do pé, se tem dificuldade da alimentação, ou de falar, você já levou seu filho num pediatra para ver se não tem alguma outra questão? E como isso é rico e legal, ajuda. Né? É um serviço de utilidade pública. Exatamente. Né? Precisamos de mais motas. Bom, então muito obrigado. Era isso que eu precisava responder isso daí, porque até porque... Leandro já falou, vamos processar ele, Mota. Doutor Leandro. Doutor Leandro, se faz presente. Não precisa. Eu adoro a jurídica. Se você me dá licença, que é isso? A Cris está perguntando qual o Instagram do Marcelo. Eu vou passar novamente, tá, pessoal? Porque a nossa audiência é rotativa, né, Mota? As pessoas entram, saem. Isso. É o @psico.marcelo.oliveira. Psico de psicólogo, tá? @psico.marcelo.oliveira, tá bom? Podem me seguir lá, deixarem suas perguntas, tá bom? É isso aí, mas obrigado, viu, gente? Haters são assim mesmo, a gente tem que aprender a lidar com isso, é normal. Ele precisava de uma audiência. De repente... Ele é carente. Olha, vamos fazer terapia, hater? Vai lá o meu Instagram, hein? clinica.psico.lima, tá bom? Segue a Samanta. Karen, corta aqui pra mim, aqui rapidão, deixa só eu aqui. É assim mesmo, pronto. Deixa eu te falar, pra quem vê a Samanta hoje falando assim, gente, não tinha contato com o Instagram, não tinha contato com redes sociais. Aí o esposo dela falou assim, Mota, eu queria que a Samanta te conhecesse. Opa, vamos lá. Aí eu até falei, você quer meu serviço? É X, não sei o quê. Aí tava eu e o Bruno sentados nessa mesa, nós se metemos numa enrascada, bicho. A gente foi querer falar de negócio na época O que foi mesmo? Era... Do meu primeiro? Depressão? Superando a depressão com a fé? A gente inventou de montar um podcast, eu e o pastor Bruno, a fé superando a depressão. Só que deu ruim, que a gente não sabia falar nada. Os caras quase trucidaram nós aqui. Aí a doutora Samanta falou, vou marcar já tal dia. Mas tá em cima, ela veio. Agora, blogueirinha! Total. Blogueirinha! Só falta tirar foto do almoço, que nem eu faço todo dia. Aí é fitness agora. Eu como um pouquinho, viu? Vai lá, pode cortar geral aí, filha. Vamos continuar, gente. Vamos voltar, até para acrescentar, né, que é muito importante aproveitar que o Marcelo tá aqui para ele explicar, né? Quando a gente fala de transtorno espectro autista, a gente tem 3
né? Tem 3 classificações. Explica para nós, Marcelo, para que as pessoas tenham conhecimento, a diferença de cada suporte. Sim, tá bom? até então, até alguns anos atrás, era dividido em nível leve, moderado e severo. Essa nomenclatura ela mudou. Hoje é dividido em níveis de suporte. Por que suporte? Porque a criança autista ela carece de ter uma independência. Ela apresenta uma dependência para com os seus pais, com seus familiares. Então agora foi dividido em níveis de suporte. A literatura médica, a literatura psiquiátrica, a literatura da psicologia ainda não pautou de forma precisa como isso pode ser dividido, tá? Existem muitos teóricos, muitos autores que dividem aí de formas um tanto quanto diferentes, né? Mas basicamente o nível de suporte 1, como o próprio nome já diz, é aquela criança que não carece de tanta dependência. Ela consegue se virar sozinha, né? Ela consegue fazer as AVDs, né? Que são ali a rotina diária, as atividades de vida diária. Ela escova os dentes, ela se troca, ela amarra um tênis, né? Ela verbaliza, né? Ela apresenta ali uma outra coisa dentro do espectro, tá? A partir do nível 2 de suporte, a criança já tem uma dificuldade um pouco mais acentuada em relação à sua comunicação, o atraso na fala, depende de mais suporte, como o próprio nome diz, apresenta estereotipias, né, que lembra que eu falei da pontinha dos pés? A pontinha dos pés, o movimento de flapping, né, que é o que a gente chama quando a criança autista fica fazendo isso com as mãos, ou balança a cabeça, né? Então no nível de suporte 2, já é mais acentuada a presença das estereotipias. E o nível de suporte 3 é aquela criança que depende muito, né, do adulto, dos pais, para fazer a sua rotina diária, né, para se vestir, para escovar os dentes, para tomar banho. Geralmente essas crianças também apresentam os comportamentos hetero e autolesivos, né, que é quando a criança machuca alguém, quando essa criança se auto-machuca, né, tem uma grande dificuldade na fala e na comunicação. Então o nível de suporte 3, como o próprio nome diz também, é aquela criança que já apresenta bastante dependência. Ela precisa de muito suporte para a sua rotina de vida diária. Uau, 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 uau. E como isso na sociedade também é prioridade de no mercado, a mãe com autista, é prioridade passar na frente. Por quê? Porque se tiver uma crise dentro do mercado, é muito complicado, né? Às vezes as pessoas não entendem que ele também é preferencial. No avião, quando tem a chamada, né, para o embarque, também é prioridade. Por quê? Porque é um ambiente totalmente novo, um ambiente totalmente diferente em todos os outros segmentos, né? Hoje você pode olhar no trânsito, já tem aí graças ao marketing, né, os adesivos, né, a mãe que coloca, né, meu carro tem um autista, né, eu acho muito interessante. Por quê? Porque às vezes ela vai parar na rodovia, às vezes ela vai ter que parar para dar um suporte pro filho que atrás está agitado, e às vezes a pessoa não sabe por que aquele carro parou. Se tem o adesivo, a pessoa vai entender que é o adesivo do quebra-cabeça, né? Então, assim, às vezes aquela mãe precisa de um suporte, porque ela tá dando suporte pro filho. Então, às vezes ela vai parar no meio da rodovia, pra pessoa não buzinar, pra pessoa ter paciência, ser solidária. Então, isso também tem um olhar mais amplo, né, Marcelo? E a empatia também é muito importante, né? Compaixão. Para toda a nossa audiência aí, mesmo você que não tem um familiar dentro do espectro, não vive isso no dia a dia, a empatia é muito importante, né? Porque é uma coisa que eu sempre costumo bater nessa tecla. As mães atípicas, as famílias atípicas, principalmente da cidade de onde eu venho, que é Guarulhos, e imagino que aqui em São Paulo também não seja diferente, essas famílias carecem de uma rede de apoio, né? E isso é muito importante, né? Você aí que é gestor, que faz parte de algum governo, as famílias precisam de uma rede de apoio. Não adianta lá no dia 2 de abril, dia do autismo, soltar um balãozinho azul, fazer festa, passeata, é bonito, é legal, mas as famílias precisam de fato de uma rede de apoio, alguém que elas possam sentar,
conversar, alguém que passe orientações, alguém que na prática faça a diferença, né? Que saia um pouco, né, do vídeo, né, do visual, Exato. e que vá para a prática mesmo, colocar aí em prática, né, as orientações e ajudar essas famílias, né? E quem está de fora, digamos assim, pode contribuir muito com a empatia, com a compreensão, de saber que aquela criança que está na fila do mercado não está sendo mal educada, né? É uma questão mesmo que está dentro do espectro, né? Então isso é muito importante, a paciência também, tá? Olha que interessante, né? A mãe Lismária ali, obrigado por mandar, viu, Lismária? Eu tenho um filho autista de 6 anos com nível suporte 1. É o que o Marcelo acabou de explicar. Que ele, de uma certa forma, ele é independente, né? Ele precisa de pouco auxílio. E as pessoas têm essa rotulação, nossa, ele não tem cara. Como o autismo tivesse cara. Não, não tem, né? É o comportamento. Então, realmente, Lismária, existe aí uma dificuldade da sociedade entender, né, quando a gente fala de um diagnóstico, né? Só embora o nível de suporte 1, como o próprio nome diz, né? Teoricamente, aquela criança que sabe se virar sozinha, mas para a família, eu acredito que o nível de suporte 1 acaba sendo até um dos mais complicados, justamente por conta desse rótulo que as pessoas colocam, né? Nossa, mas ele não tem nada, ele parece que não tem nada, ele é funcional, ele é normal, né? Então acho que as famílias atípicas carregam esse fardo também, principalmente com as crianças de nível de suporte 1, que elas acabam ouvindo, né, de maneira frequente esse tipo de comentário. Nossa, mas parece que ele não tem nada, ele faz tudo, né? Mas é como eu disse, é um transtorno do espectro autista. E dentro do espectro você tem ali várias comorbidades, sinais e indícios de que mostram que a criança tem um atraso no seu neurodesenvolvimento. Deixa eu só mandar um beijo para a Lismária, que ela é esposa do Leonardo, que é um grande amigo do meu marido, nosso colega, né? Um beijo enorme. O Wesley tá mandando também, o Wesley é um amigo aqui do meu marido, ele tá falando sobre um outlet que tem em Sorocaba, que tem vaga destinada à criança autista, né? Bacana. Olha que iniciação bacana, né? E só voltando um pouquinho, você estava dando risada, Mota, deixa eu esclarecer, tá? O Wagner Guedes. O Wagner é terrível, cara. O Wagner, beijo enorme. O Wagner, ele é dono de um restaurante maravilhoso na frente do hospital que eu trabalhava. Ilka, a esposa dele, que também... Beijo pra vocês. Ele, sabe por que ele falou? Eu falei pra ele que eu tava num tratamento pra emagrecer. E ele falou, me passa o cardápio, que eu vou fazer o seu almoço. Então, de segunda a sábado, trabalhamos 12 anos juntos, hein, Wagner? Ele fazia o meu menu. O Wagner e a Ilka. Um beijo na alma, saudade de vocês. Só dando um adendo aqui, Daiane, Carla, Sônia, Bárbara, Cris, Leandro, Selma, Sabrina, Olívio. Gente, é muita gente. Olha, Elielson, a Sandra Rivera é aquela minha amiga psicóloga da ecoterapia, que aí ela trabalha com criança autista no cavalo. Vai andar no Aras, né? Tem o Aras, os cavalos. As crianças autistas vai trabalhar a parte de coordenação motora. E ela é uma psicóloga que trabalha na ecoterapia. Legal, gente. É muita vocês que coisa. são desse segmento, vocês precisam... se conectem com a doutora Samantha e ela vai conectar a mim. Ó, que bacana. A Juliana Mello já falando que os shoppings já estão se adaptando com essa vaga de autista. Por quê? Porque é diferente, né? Pô, bacana, gente, que papo legal. Tô muito, muito feliz de vocês estarem aqui. Coloca o tema na tela de novo aí, fazendo favor. E a vinhetinha lá de sempre, por gentileza. Vinheta 2, B. A outra. Tudo sobre autismo com o especialista Marcelo Oliveira e a psicóloga Samantha Lima. Não tá ali porque ia ficar muito grande, né? Então eu coloquei o nominho de vocês ali, ó. Psicólogo,
Tal. É isso aí, gente. Mota Podcast Cultura, trazendo bastante informação. Acho que vocês conseguiram trazer bastante informação para as mães hoje, para os pais, para os parentes, os familiares, que é algo que é muito interessante, que muitas vezes as pessoas não conversam, né? Mas a gente sabe também que o Dr. Marcelo é um pré-candidato também, né? Antes de entrar nessa Não, parte, tem uma Samanta, coisa tá que eu quero, é uma parte dolorida do autismo que não foi dito. Não, mas a gente fala. Não, mas faz gancho. Quando ele explicou do suporte 1, suporte corta 2 ela, então. e suporte 3. Corta pra Fala uma parte um pouco mais delicada do autismo, né? Que é a expectativa de vida, a questão de limites orgânicos físicos, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque é diferente, a parte cronológica do autismo é diferente das pessoas, né? No sentido de desenvolvimento, né? O que eu percebo na prática clínica, Samanta e toda a audiência, é uma preocupação, e aí a gente como psicólogo, a gente fica muito convalescido nesse sentido, e orienta também e acolhe. Com né? certeza. Uma coisa que fica muito manifesta para mim, que eu percebo, é uma angústia, né, da família em relação ao futuro dessas crianças, né? Em relação ao desenvolvimento, se elas irão aprender a se virar sozinhas, né? Os pais, as mães alimentam essa fantasia de que e se amanhã ou depois eu não estiver mais aqui, como que vai ser essa criança, quem vai cuidar dela, que adulto ela vai ser, né? Por isso que eu volto a dizer da importância da intervenção precoce. Quanto mais cedo você notar os sinais e indícios da criança para com o autismo, já inicia a terapia. Busca no convênio, busca particular, né, busca um especialista. É importante também você buscar um especialista. Toda profissão, nós sabemos, vai ter o bom, vai ter o ruim, vai ter aquele que é mais ou menos, né? Procurem pesquisar o histórico do profissional, o currículo dele, né? Hoje em dia, com o advento das mídias sociais, né, você consegue ali entrar no site dele, no Instagram profissional, ver algum vídeo, alguma matéria no YouTube, a participação dele no podcast do Mota, que conta bastante. Faz toda a diferença. Né? Então, é muito importante vocês pesquisarem a respeito desses profissionais, tá? E você, mãe, pai, que frequenta a terapia, que vai aí nas clínicas multidisciplinares, 1, 2, 3 vezes na semana, exijam também um tratamento bem organizado e bem realizado. Não basta entregar a criança, o terapeuta chegar para você, olha, foi tudo bem hoje. Aí no outro dia você vai buscar a criança, o terapeuta chega para você, olha, mais uma vez foi tudo bem. Exija uma devolutiva desse terapeuta, para que ele sente com vocês, e uma devolutiva dada dentro de sala de atendimento. Nada dessa coisa de devolutiva como eu já vi muito por aí, né? Terapeuta dando devolutiva na calçada, no corredor da clínica, no meio de recepção. Não tenham vergonha de exigir isso. Devolutiva tem que ser dada no ambiente sigiloso, porque a mãe e o pai que está ali na recepção não tem nada que saber da história do seu filho, o que ele fez na terapia, o que ele não fez. A psicologia, acima de tudo, é um trabalho sigiloso. Então exija uma devolutiva dada pelo terapeuta. Procurem saber como que está a evolução da criança, se já existe um PEI montado para essa criança. O que é o PEI? É o plano de ensino individualizado. Toda criança autista tem que ter um PEI, por conta das diferenças da criança. O jeito que uma criança aprende não é igual ao jeito da outra criança aprender. Então exijam o PEI também, exijam os gráficos demonstrativos de como está a evolução. Tá, gente? É uma dica bastante preciosa de quem já passou por muitas clínicas, equipamentos da área da saúde, públicos, privados, e que infelizmente presenciei já muita coisa sinistra, né? Mas vamos lutar para que isso acabe e que as famílias possam cada vez mais terem aí um tratamento adequado, digno, né? Um tratamento digno e principalmente ético. Beleza, que ótimo, cara. Como eu disse, posso agora? Pode. Você tá brigando aí com você tá brigando com esse né? braço. É o relógio. Né? Toda hora, é o time. É Gente, deixa eu falar. Não, é brincadeira, não. Não, mas eu já bati 3 vezes, eu vou quebrar o relógio. Não. Foi presente do humor. Ah, tá. Do humor também. Ah, não. Quem falar isso, tá chegando o Dia dos Namorados, né? Tem um especial que tá sendo preparado aí, um casal incrível, entendeu? É assim,
Cuidado com o que você vai falar, apresentar isso. É complicado. Não, vamos falar de política, vai, brincadeira. Nós sabemos que também o Marcelo, ele é pré-candidato, né, e tenho certeza que ele tem muito a contribuir nessa área, porque as pessoas acham que a política não está envolvida na saúde pública. Na saúde pública, nas questões, mas tudo é regido por ela. Sim, né? Exatamente. E colocar sempre alguém que tenha voz para poder lutar por esses princípios e por esses ideais é de extrema importância. É sempre bom você ter alguém da sua confiabilidade para te representar. Como é que você vai querer ser representado por alguém que você não conhece, por alguém que você não sabe quem é? E eu tenho certeza que o Dr. Marcelo vem contribuindo muito, cara, para a melhoria da vida das crianças. Daí isso já abrange a saúde Sim. mental da família. Sim. Né? E com certeza, e como é que Da foi? sociedade, Da sociedade, né? num todo. E como é que você foi parar nesse negócio? Como é que foi assim que você se Verdade. encontrou com a política? É uma curiosidade Sim, que eu tenho. claro, Nossa. Muita gente vai. E não saia daí, viu, gente? Não é, a gente vai continuar falando de autismo. É só pra gente conhecer, porque é uma coisa que você não conhece, doutor Marcelo. Ele precisa falar pra você. Sim. E você é o quê? São Paulo todo? Vai ser São Paulo todo ou só lá Guarulhos? Em Guarulhos. Em Guarulhos, tá. Pré-candidato a vereador na cidade de Guarulhos, né, devido a muitos anos aí trabalhando na linha de frente dos atendimentos, né, passando até por equipamentos da área da saúde pública, privados e muitas coisas que a gente acaba presenciando, e isso acabou me levando, né, a ter essa iniciativa de adentrar aí na política, justamente para fazer algo em prol não só das crianças, mas principalmente das famílias atípicas que não têm uma rede de apoio, das pessoas aí que estão convalescendo nos equipamentos de saúde, sem muitas vezes ter uma vaga de internação, sem ter um atendimento humanizado, né? Eu tive o meu pai internado alguns anos atrás no hospital da cidade de Guarulhos, né? E num determinado momento que eu buscava por informações a respeito do tratamento, da evolução do meu pai, eu escutei uma vez, e isso acabou me impulsionando mais ainda, né, a querer ajudar a população. Eu escutei de um médico, né, ele virou para mim e falou: olha, se você quiser muitas informações a respeito do seu pai, é melhor você buscar um hospital particular, né? Então, eu, enquanto usuário do SUS, né, naquela mesma hora, eu simplesmente entrei em contato com a Secretaria de Saúde, né, marquei uma reunião, né, foi aberta uma sindicância, e depois disso meu pai começou, né, incrivelmente aí a ter um tratamento assim que eu fiquei de queixo caído. Só que eu fiquei pensando, mas se eu fui atrás e consegui agora sim, depois disso, um tratamento qualificado para o meu pai, e aquela população da periferia que não tem instrução, que não tem orientação, como é que fica? Aquilo mexeu comigo de uma forma muito acentuada. Então foi um dos motivos pelo qual me impulsionou também a adentrar aí na política e poder orientar a pessoa da periferia, a pessoa que não tem muita instrução, que não tem orientação, que ela tem o direito, né, enquanto usuário do SUS, a ter um atendimento qualificado, um atendimento digno, que ela tem o direito a ter uma devolutiva do médico, do doutor, um atendimento humanizado. Só que infelizmente muitos não sabem disso. O sistema acaba entrando numa zona de conforto, né, onde você simplesmente atende o paciente de qualquer forma e fica por isso mesmo, né? Então, um dos meus objetivos é poder fazer algo aí pela saúde, né, principalmente aí pelo público autista, né? Eu acho que a cidade, não só de Guarulhos, mas grande parte das cidades aí carecem de um parque sensorial para as crianças autistas, onde elas possam lá entrar em contato com o material sensorial, né, com as balanças adaptadas, né, ter um espaço ali de roda de conversa para essas mães. Eu acho que seria de suma importância também a criação do Disque Autismo. Exato, Né, para que não tem, né? Para que essas mães pudessem registrar as suas queixas, porque muitas se dirigem a mim. Não tem problema, eu me sinto lisonjeado em poder ajudar, mas eu acho que seria interessante amplificar isso, né? Você ter lá uma sala com vários terapeutas, né, registrando essas queixas, passando orientações e agendando os atendimentos para com essas famílias. Então tem muita coisa aí que a gente espera
poder implementar aí, claro que com a ajuda de todos, né? Porque juntos somos mais fortes, né? As ideias a gente tem, mas não basta isso, a gente precisa do apoio aí para que a gente possa colocar em prática o Disque Autismo, a criação de um parque sensorial, por que não uma clínica multidisciplinar do povo, Sim. né? Porque a pessoa que mora ali na região nobre da cidade tem acesso aos melhores convênios, só que o autismo não escolhe bairro, não escolhe cor, não escolhe classe, Social, raça. é verdade. O autismo ele acomete a todas as pessoas. E a criança negra da periferia, filho de mãe solteira, que muitas vezes não arruma um trabalho, como é que fica essa criança autista? Ela fica em casa, batendo com a cabeça na parede? Precisamos ter um olhar cuidadoso, apurado por essa população também. Então fica a dica aí para os governantes, né, para os gestores, não basta gravar vídeo, não basta fazer marketing, né? A nossa cidade hoje já sofre com essa questão do marketing, né? Então temos que colocar muito mais em prática do que gravar vídeo ou fazer marketing em cima desse tema que é tão sério, que é a questão do autismo. Colocar a mão, né? Colocar a mão em obra, né? Exatamente. E o número, né? Tá crescendo. Eu vi um artigo falando sobre o número, né? De aumento de autista. De cada 1 a 100 crianças, um é autista. Né? Antigamente era 1.000, 100.000. Hoje a gente tá falando de 1 a 100. Já tem um. Os índices aumenta. Os índices aumentaram bastante, né? E eu acho que também pela informação chegar até as pessoas, né? Vocês são as vozes dessas pessoas. Meu voto é seu, tá, Marcelo? Vou fazer campanha pro Marcelo. Mas é um olhar diferente. Se você olhar hoje na política, quem faz isso? Não tem. Eu Né? acho que tem bastante teatro, né? Isso. É igual, às vezes as pessoas ficam preocupadas de vir aqui porque eu tenho uma linha, mas uma coisa que eu disse pro Marcelo, às vezes as pessoas elas se surpreendem porque o meu pensamento é igual ao dele, é o bem comum das pessoas. Você não deve torcer para ninguém que está no poder, porque você pode sair machucado também. Exatamente. Ao contrário, você tem que torcer para que as pessoas deem certo, cara. Porque elas dando certo, você dá certo também. Então, às vezes as pessoas têm o direito de errar, de fazer de algum jeito que você não queira, que você não aceite, mas de repente tem um caminho ali que vai para uma diretriz boa e vai te beneficiar, vai ser bom para facilitar o caminho de todos. Lógico. Né? E eu pelo menos eu penso dessa maneira. Sim, tá certo. Né, indiferente de ou certo ou errado, né? Eu penso dessa forma. Mas é muito interessante. Eu tenho certeza que você há de fazer muitas coisas boas para a cidade de Guarulhos, né? Guarulhos? Isso, é Guarulhos. Guarulhos e tá crescendo bastante Guarulhos, né? Inclusive o casal Enroscados estão para vir aqui, Guarulhos, né? De Guarulhos, né? Eles estavam aqui também. Estão ao vivo? Estão no chat? Estão no chat. Estão lá. Acho que eles mandaram. Fala um abraço, Léo. Um abraço. Como chama a esposa dele? Eu não lembro. A esposa dele. Os Enroscados. Os Enroscados. Estão aqui. É um casal legal. Eles contam muita piada. A gente foi tudo criado junto ali no Guarani. Jardim Guarani é um bairro da Zona Norte que só ou criou empreendedor ou criou doido. É o mais famoso. Você tem que ver, Jardim Guarani passava a ambulância do Juquiri para levar o povo. É brincadeira, gente. Mas é muito legal. E eu fico feliz de saber que a cidade de Guarulhos está num nível assim, né? E está tendo pessoas assim. E o seu papel é muito importante como político. Eu tenho certeza que se eu fosse de Guarulhos, eu teria o prazer também de colocar ali, de repente, a minha confiabilidade em você. Eu sei que eu sou imparcial, mas a gente fica feliz de ver pessoas que fazem por Qual é pessoas. O propósito, igual, né? A gente está tendo uma lição muito grande agora no Sul. Sim. No Sul. O que aconteceu no Rio Grande do que Sul. tá acontecendo. Você vê, foram as pessoas que fizeram pelas pessoas ali no começo todo. Eu sei que, né, existem algumas conversas que são paralelas. Isso acontece. A gente sabe que tudo tem né, nem tudo que se mostra na internet é verdade. Exato. Mas existem algumas coisas que são verdade, outras que não são, e tudo bem. A gente não quer saber disso. A gente quer saber se as pessoas são socorridas. E ali a gente aprendeu uma grande lição, que pessoas estão ajudando pessoas. Então, se a cidade de Guarulhos quer uma pessoa para ajudar, com certeza vai escutar bastante. Eu espero que mais podcasts te chamem
Né? Com certeza, né? Inclusive, o seu nome foi pro... Eu mandei o seu nome da Samanta pro Rufino. Rufino, ele faz agendamento de vários podcasts na cidade de São Paulo, interior, Brasília. Então, eu mandei o nome de vocês para lá. Eu coloquei vocês como especialistas da área, né? Então, o Rufino não tá aí hoje, que hoje ele tem uma reunião em Brasília. Tá tendo alguma coisa em Brasília hoje que eles estão fazendo lá. Ele é um político de Brasília, ele é de um partido diferente do que o seu, mas ele tem foi criado aqui perto da gente, da aeronáutica, e ele tem um pensamento muito parecido com o nosso, que é o bem comum. O bem comum pra gente é muito bom, porque a gente quer trazer essa coisa. E outra, gente, não adianta você falar que não gosta de política, que aqui a gente tem... Você vai viver política, é necessário. Vivemos em sociedade. É lógico. Precisamos, né? E você tem que dar credibilidade para as pessoas que estão ali para construir e transformar o seu sonho, de repente, o que é o seu sonho em realidade. Entendeu? Exato. É ele que vai te representar. Quando precisar de alguma coisa, você vai cobrar ele também. Ó, isso aqui, né? Exato. Cadê o parque, Marcelo? Inclusive, o povo vem pedindo o telefone dele incansavelmente. Eu vi que a Karen marcou. Foi você que marcou lá o telefone. O arroba, né? Marcou o arroba dele novamente, né? Ela marcou até o arroba lá mas pode passar o telefone de novo. É o 011, né? Porque aqui de São Paulo, 983367899, tá? E o Instagram, mais uma vez, é o @psico.marcelo.oliveira, tá bom? Podem me seguir e deixarem suas perguntas. Vamos lá, volta agora pro chat aqui na tela, fazendo favor, filha. Tem uma pergunta importante. Tem aí, vocês precisam responder aí. Da Stephanie. Cadê? Né? A Stephanie, ela fala, consegue falar sobre o autista com deficiência intelectual? Como saber se ele tem deficiência intelectual ou não? Uma pergunta bastante interessante. Sim. Nunca é só o autismo, né? De 70% a 80% dos casos de autismo existem uma comorbidade, né? Na sua grande maioria das vezes é o TDAH, né? Mas nesses casos que envolvem outras comorbidades, o que eu oriento qual o nome dela? É Stephanie? Stephanie. Stephanie. Isso. É muito importante você pedir ao neuropediatra, até mesmo o psicólogo, que ele faça o encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica vai detectar se a criança apresenta DI, se ela apresenta TOD, se ela apresenta TDAH. É uma ferramenta de grande importância para quem faz aí o tratamento e a avaliação dentro do espectro autista, porque através dessa avaliação neuropsicológica, o psicólogo, o neuropediatra, vai traçar um plano de intervenção para essa criança, né? Porque de repente o profissional está ali só trabalhando TEA, mas se a avaliação neuropsicológica apontar para um rastreio, para um sinal de que essa criança também apresenta DI, né, que é a deficiência intelectual, o plano de intervenção também vai ser focado nessa questão. Então, o que eu te oriento, Stephanie, é para que você peça para o neuropediatra o encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica. É a avaliação mais indicada para esse tipo de caso, para detectar outras comorbidades juntamente ao autismo. Querem saber qual ali, o que é? Ó, que interessante também, da Sandra, de Limeira, ela fala sobre 90% da população autista de Limeira trabalha com a ecoterapia, como faz o auxílio e a ajuda. Sim, eu atualmente sou coordenador do setor de psicologia de uma clínica multidisciplinar que também trabalha com ecoterapia e ajuda bastante, né? Não só na questão propriamente dita do autismo, mas a questão da autoestima também, né? Você colocar uma criança, um pré-adolescente ali domando, né, em cima de um animal tão grande, né, tão imponente como o cavalo, isso é de um valor muito grande, né, para a criança, para o adolescente, né? Então, a ecoterapia, né, prática de atividade física como natação também ajuda bastante nas crianças dentro do espectro autista por conta da questão sensorial. A água é um relaxante ali para eles, né? E também trabalha a autoestima, trabalha a interação com outras crianças. Então são ferramentas que também auxiliam o desenvolvimento da criança dentro do espectro. A Cris também está falando uma coisa muito interessante, né? Você vai na clínica e não estão preparados para esses atendimentos. Então tem especialistas que dizem ser especialista em aba, porém não são. O que fazer? E aí? Nossa, e aí, doutor? Cris, você tocou num ponto muito importante. Com certeza. Né? Tem muita clínica
para ser sincero, que não está praticando o ABA, né? Então é muito importante você procurar a coordenação dessa clínica, a supervisão, para que você realmente possa saber se ali está sendo aplicado o ABA, né? Se os terapeutas estão utilizando folha de registro, né, a ficha de evolução, qual protocolo de avaliação, isso é um dado importante para você perguntar na clínica, né? Qual protocolo de avaliação que essa clínica está utilizando para elaborar o PEI dessa criança, né? Não é simplesmente você abrir a sala de atendimento, dar um quebra-cabeças para a criança e falar que foi tudo bem, né? Tem todo uma padronização a ser realizada em prol da ciência ABA e que precisa ser praticada. Então eu recomendo, Cris, que você procure a coordenação, a supervisão da clínica, pergunte pelas folhas de registro ABA, pergunte qual o protocolo de avaliação que essa clínica está utilizando, pergunte a respeito das fichas de evolução, peça uma devolutiva para o terapeuta mensal para saber como está o andamento do tratamento. Tá? Infelizmente o que você disse é uma realidade, né? Tem muita clínica aí que se diz ABA, mas que não está praticando a ciência ABA. Tem mais uma pergunta aqui interessante da Sônia, que ela fala que tem crianças que passam o dia todo focadas no celular, fugindo de qualquer envolvimento social. Podem falar se tem alguma relação com autismo? O autismo, ele apresenta o que nós chamamos de hiperfoco, né? Algumas crianças têm hiperfoco, por exemplo, é muito comum a gente ver na clínica, né? Hiperfoco em dinossauros, hiperfoco em desenhos, hiperfoco em ventilador, né? Tem criança autista que olha o ventilador e ela fica ali deslumbrada, paralisada. E o celular também pode ser um hiperfoco, né? O que eu recomendo é tirar de uma forma gradual, né, as telas, né? Principalmente o celular. Né? Os outros hiperfocos a gente pode até trazer para o aprendizado da criança, passar-lhe uma demanda com o desenho de um dinossauro, né? Usar um outro hiperfoco como reforçador para essa criança, um estímulo para ela. Mas o celular, existe até uma questão fisiológica, né, de fazer mal para a vista da criança, dela forçar muita visão. E o que acontece com o celular e as telas? A criança fica ali o tempo todo nas telas, do celular, no iPad, na TV, e ela acaba não exercendo a sua coordenação motora grossa e fina. Né? A coordenação motora grossa, o que é? Pular corda, chutar uma bola, correr, bater palma, brincar. E a coordenação motora fina? Brincar com a massinha, fazer uma atividade de recorte, monta-monta, Lego. Então eu recomendo não tirar de vez, né? Tirar de forma gradual, né? Fazer o que nós chamamos de troca de turno. Né? Você vai apresentar uma outra atividade para essa criança e vai tirar o celular dela, ofertando uma outra atividade, não tirar de forma brusca, tá? E aí para crianças típicas e atípicas, você criar uma rotina, você deixa o celular, aí você estipula por dia aí 1 hora, 1 hora e meia no máximo para essa criança, tá? Seja típica ou atípica, para que você possa ofertar outras atividades, que ela vai poder trabalhar a coordenação motora grossa, a fina, o senso de criatividade, de imaginação, uma contação de histórias, tá? Então não tire de maneira brusca, mas crie lá uma rotina e limite esse tempo das telas na vida das crianças. Legal, volta no geral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está em atendimento, você já teve algum paciente assim bem difícil de tratar ou não? Sim. Que é quase que impossível conseguir tratar uma criança ou alguém assim? Existem, Mota, atendimentos que são mais complexos, né? Como nós já citamos aqui os níveis de suporte do autismo, existem atendimentos mais complexos, né? Por exemplo, o nível de suporte 3 muitas vezes demanda uma contenção do terapeuta, né? De você ter o manejo ali de segurar a criança, não deixar que ela bata com a cabeça na parede ou a cabeça no chão, que ela tenha algum comportamento autolesivo. Então eu diria que são atendimentos mais complexos
porém desafiadores. É muito gratificante quando você pega um atendimento como esse, que é bastante complexo, que envolve um comportamento hétero e autolesivo, da criança bater com a cabeça na parede, né, te jogar objetos, exercer ali uma possível agressividade, mas em contrapartida é muito gratificante quando você começa a perceber que essa criança, você já está instalando nela uma linha de base colaborativa, que é fazer com que ela se permaneça mais tempo sentada, ela siga uma instrução, ela monte o quebra-cabeças, ela faça o contato visual com você. Então são atendimentos complexos, sim, mas a partir do momento que você nota as evoluções, se torna algo muito gratificante para o terapeuta e nem se fala para a família. Certo, outra pergunta que está bombando. Tem como... volta para mim... Eu tô olhando também para ver se passou alguma pergunta, né? E a gente não conseguiu. Não, mas porque o pessoal se empolgou aqui, né? Que teve umas que não estão aqui. Mas tá. tem uma... dá para descobrir o autismo assim, vamos supor, não na gestação, mas depois que a criança nasceu, assim, antes do primeiro ano, é possível? Sim, é possível, né, devido a alguns sinais e indícios que o neuropediatra pode notar. Como eu disse, né, no começo desse podcast, hoje os mecanismos, as ferramentas de diagnóstico evoluíram bastante. Então nós temos escalas aí do 0 até os 3 anos, propriamente para essa faixa etária, que o neuropediatra, o psiquiatra infantil, o psicólogo, são os profissionais aptos a detectarem o que nós chamamos dos marcos do desenvolvimento, né? Então você percebe que uma criança típica está engatinhando, está querendo subir na mesinha, você bate, faz um barulho, ela olha, e você percebe que uma outra criança com a mesma faixa etária, na sua primeira infância, na mais tenra idade, ela não esboça muito movimento de querer escalar as coisas, não é aquela criança peralta, né, entre aspas, que a gente chama, não olha muito pra gente, não atenta pelo nome. A partir daí o neuropediatra já começa a detectar e possivelmente ele fecha um diagnóstico de autismo. Entendi. Mas assim, recém-nascido não tem como? Não, recém-nascido você precisa esperar pelo menos ali alguns meses para você poder perceber os marcos do desenvolvimento da criança. Tá bom. Ficou bem claro. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Não vão me perguntar depois isso, que eu não vou saber responder. Vocês vão ter que assistir o vídeo mais ou menos nesse ponto. Quantos minutos tá aí, Karen? Tá, mais ou menos 1h20, vocês voltam, tem a resposta do doutor aí, beleza? É importante, eu vou falar, porque assim, essa dúvida aí, eles não perguntam no chat, mas depois eu tô em casa, eles pegam meu WhatsApp e ficam mandando um monte de mensagem. Eu não vou atender vocês, é o Dr. Marcelo e a doutora Samanta, beleza? Não adianta vocês ficarem mandando depois não pra mim não, tá? Então é isso. Vamos lá, Wesley, confiança, o quê? Olha lá, ó, lembrando, o Wesley, né? O Wesley tá dizendo, lembrando que papais e mamães de autista têm direito ao BPC. Não sei o que é isso. Você sabe, Marcelo? É um benefício, né? Um benefício. Aí envolve mais a questão jurídica, né? Olha. Vale lembrar que nós somos benefício de psicólogos. prestação continuada. Obrigado, Wesley, tá vendo? Obrigado. Deixa eu só comentar, né? Wesley, seu nome é o mais bonito de todos, tá? Confiança. Prazer, Wesley. Tá? Não, é Wesley Confiança, você viu? Mas eu sou Wesley Mota, tá? Diferente. Ele é amigo meu, mas o nome não é bom, não. Se liga, que conversa essa aí, bicho? Não ria, não. Conversa essa. Não, mas é legal, querendo fazer resenha uma hora dessa. Olha que interessante, né? Vamos a lá. Stephanie. Eu nunca entendi o porquê o meu filho não dormia de dia e de madrugada acordava de 1 em 1 hora, desde o primeiro dia que ele nasceu. Depois eu descobri que era o do autismo. Tá vendo? Então Né? tinha um indício aí, né? Exato, Então, mas até chegar, Até né? chegar. É porque realmente não dá pra vocês, doutores, chegarem e falar, não, isso é autismo e acabou, né? Exatamente. Mas é bem. Nossa, gente, como que é complicado. Eu hoje eu tô saindo daqui rico. Não, de eu quero informação. agradecer Eu tô a maravilhado, Stephanie, sabe cara, por quê? muita pergunta boa. O que o Marcelo está explicando, o que eu estou trazendo de informação, a Stephanie vivencia. Stephanie, você como uma mãe de autista, você é uma multiplicadora. Quantas mães poderia te ouvir?
porque esses detalhes que você vivenciou, como é rico, como é esclarecedor, como muitas mães passam desapercebido porque não tem esse conhecimento, né? Uma questão é a gente explicar, outra questão é quem vivencia, Mota. Então, um beijo para todas as mães, para todos os papais, para todos os profissionais que se dispõem a cuidar do autismo, porque é um olhar diferenciado, né? A Stephanie está convidada a me seguir lá no Instagram, tá bom? Assim como toda a audiência aí que está privilegiando aí essa participação bacana aqui no podcast. Podem me seguir, sigam a Samantha também, que na medida do possível a gente vai estar sempre respondendo, porque sempre fica, né, uma pergunta de que fora. Ficou para trás, né? Que ficou e a gente estaremos aí prontos a responder. E é legal eles terem um suporte, assim, pelo menos para dúvidas, né, gente? Porque Sim. Eu vejo a sede que vocês têm em ajudar pessoas e, cara, isso é muito bom. O telefone? Não liga pra mim, não. Você é doido, não. Pô, da outra vez eu passei uma vergonha, meu. O dia inteiro meu telefone tocando. Falei, doutor, pelo amor de Deus, vem aqui no podcast tal dia. Me socorre, porque meu telefone virou agora 0900. Como é que eu resolvo o problema? Eu falei, gente, eu não resolvo o problema, não é comigo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pô, vocês são brincalhão, né? Era brincadeira aquilo ali, né? Porque, pô, vocês me mandar 4.000 mensagens, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Depois vocês não querem que eu fico nervoso. Pô, me ajuda, né? Pô, é pra eles que vocês têm que mandar, não é pra mim. Não, cara, você não tem noção. Seu telefone, WhatsApp toda hora lá. Parecia aqueles políticos famosinhos que fica assim. Falei, pelo amor de Deus, se liga. Mas tamo aí, gente, é muito bom. Hoje eu tô recebendo o doutor Marcelo, a doutora Samantha. Ficou alguma coisa para trás que nós não esclarecemos? Acho que não, né? Hoje nós falamos tudo? Ou ficou alguma coisa? Uma grande parte, né, Marcelo? Tem alguma coisa que você acha interessante, que você queira acrescentar? Queira acrescentar, o que eu achei interessante que o Wesley falou sobre o benefício, né? Existe algum benefício gratuito, que é uma questão do SUS? Porque tem umas questões que a gente entende que tem que entrar com liminar, com processo, uma coisa mais jurídica. Mas o que é de acesso à população? Porque eu, como sou especialista em idoso, eu sei que tem, o Estatuto do Idoso, como tem o Estatuto da Criança, né? Então, a gente sabe que tem algumas aí possibilidades, né? Dependendo da patologia, tem alguns benefícios. Eu acho que linkado a isso que você está dizendo, Samantha, foi até interessante trazer à tona esse assunto. Muitos pais, muitas mães me procuram e me perguntam a respeito da figura do AT, né? Que é o acompanhante terapêutico. Então, se você tem o filho dentro do espectro autista, converse na escola onde ele está matriculado, peça a figura do AT, que é de grande importância para o desenvolvimento da criança. O AT, para quem não sabe, é o acompanhante terapêutico que participa do tratamento também, participa da equipe multidisciplinar. Se for o caso, vão até a Secretaria da Educação, peça um relatório para o terapeuta também, que tem um peso, ajuda bastante também na aquisição desse profissional, que é de suma importância aí para o desenvolvimento da terapia e para o aprendizado dessa criança também. É um direito aí dos pais e mães e famílias atípicas a terem a figura do AT dentro do âmbito escolar, que nós sabemos que infelizmente isso na prática acaba não ocorrendo, mas é um direito de vocês também. Tem mais algum direito, por exemplo, em termos de, vamos se dizer, de condução, de isenção? Você tem sabe? O LOAS, que é um benefício que as famílias atípicas têm. Eu não estou muito a par, mas a questão jurídica. Mas eu sei que tem o LOAS também, que é um benefício, que as famílias atípicas têm direito também. Ah, bacana. Isso já ajuda, porque às vezes a família nem sabe que pode pedir essa ajuda. Bom, tá aí então. Esse está sendo o Mota Podcast dessa segunda-feira. Se você ainda tem mais dúvida aí, já pergunte agora, porque depois você vai ver só nos cortes, hein? Ou senão você vai seguir eles lá nas redes sociais. Você também siga no Mota Podcast também. Eu só não consigo esclarecer respostas aí, para trazer respostas sobre psicologia, mas ela está aqui. A doutora Samantha e o doutor Marcelo, eles estão à disposição para poder atender vocês, E passa de novo o endereço da clínica de vocês, que é muito importante. Bem, Marcelo, passa novamente, que aqui tem uma lista do pessoal pedindo seu telefone, seu Instagram e aonde é o seu consultório. Pode legal. falar.
Pessoal, novamente o meu Instagram, tá bom? É o @psico.marcelo.oliveira, tá? @psico, PSICO, né? psico.marcelo.oliveira. O meu WhatsApp é o 011 98336 7899. 8336 7899. O consultório eu mudei recentemente. Eu estou ali na região da Avenida Tiradentes, no centro de Guarulhos, no prédio Pátio Elbor Bosque Maia, tá? Mas aí vocês me chamam no WhatsApp, eu passo o endereço para que a gente possa aí de repente agendar uma avaliação, agendar uma consulta e conversar aí de forma presencial. Podem chamar aí no WhatsApp ou no Instagram também. Podem me seguir, tá bom? A pergunta que não quer calar, só crianças autistas que precisam passar no psicólogo? Não. Não. Aonde vem agora a divulgação da clínica da Samantha, ó. Por isso que tem essa parceria, tá Tô vendo? falando, tá blogueirinha! Então segue aí o meu Instagram, clinica.psico.lima, tá? Meu número é 11 9 4780 5560. E o consultório fica em Guarulhos, ali no centro, tá? Rua José Bernardo Medeiros, 104, Jardim Santa Francisca, no centro de Guarulhos, tá bom? Tá. Com o avanço da tecnologia, né, a gente tem a teleterapia, né? Isso. Vocês fazem online também ou não? Sim, bem lembrado. Eu faço atendimento online também, tá? Eu sou especialista em autismo, mas atendo também de forma convencional crianças, adolescentes e adultos, tá? Para aqueles que querem otimizar tempo e fazer a terapia no conforto do seu lar, também podem me chamar que eu presto atendimento online também, presencial e online também, tá bom? Doutor, tira uma dúvida para mim. Como que é essa... Eu queria entender um pouquinho desse negócio de teleterapia, que eu acho interessante, né? Hoje até a consulta é por... telemedicina. Telemedicina, esse nome, telemedicina. Depois do Covid, né? Mas vocês entram em algum programa específico ou é pelo Zoom, pelo Meet? Pode ser pelo Google Meeting, pelo Teams, né? Pelo Teams. Isso, tem o Skype. Então, porque às vezes o Skype também. Isso. Outro dia eu esqueci esse nome, você acredita? Que o Skype é de quem já tem. Que tem uma certa experiência no mercado. Algumas pessoas. Pra não falar a idade. Algumas pessoas que já têm, né, alguns fiozinhos brancos nas cãs. Né, mais ou menos assim. Então, o que acontece? As pessoas às vezes têm dúvida e hoje, pela videochamada do WhatsApp, vocês fazem também ou não? Não é recomendável, né? Não. Existe o conselho de classe, né, dos psicólogos. Certo. É recomendável que você abra uma plataforma, né? O Google Meeting, o Teams, e aí você faz a sessão de forma normalmente, né? Hoje a conexão de internet aqui no país deu uma evoluída, né? Tá melhor, né? A pessoa precisa... Rapidinho, a pessoa precisa ter só um smartphone ou precisa ter um computador? Como é que é? Tanto faz o smartphone ou o computador, ela conseguindo acessar a plataforma. Tá bom. Tá. Agora pode ir completar. Desculpa, eu tive que te cortar. Não, tudo bem. Olha, só interessante, né? Quando a gente voltamos à questão do autismo e dos benefícios, a Juliana trouxe, né? Temos vagas preferencial, desconto de meia entrada em alguns parques, além de outras isenções, né? E o Wesley completou sobre o LOAS, né? Que você comentou. Então, olha que interessante, né? Obrigada aí a participação do público, né? Que faz toda a diferença aí, ajudando cada vez mais no aumento de informação. Pô, bacana. Hoje foi um podcast incrível, Eu acho que a gente conseguiu aí, pelo menos, eu falo, né, me colocando como participante. A gente, com certeza. Me colocando como participante. Você foi o link. Se eu fosse o inteligente, né, da turma, nossa, não participando. Sou psicólogo agora. Então, mas às vezes a gente precisa ser psicólogo dos nossos colegas, né? Escutar, ouvir. Observar que tem alguma coisa, por exemplo, tá legal, né? Por exemplo, eu fiz um podcast aqui que teve um cara que levantou fazendo um gesto meio estranho aqui assim, a doutora ela fez que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Captei a nossa mensagem. Falei, Mota, pode liberar umas sessões pra ele. Que ela falou precisando. assim, não foi isso que ela falou. Ela falou, nunca mais eu sento na tua cadeira que deve estar suja.
Gente, olha quem que ela me falou, Samanta, você é arteiro. Não, imagina, foi vocês dois do telefone. Meu, como que eles são arteiros, gente? Meu Jesus amado, vocês não têm limite. Não, é que a pessoa demonstrou um medo. Não é, pô. No medo que passou para pânico, que ficou ele perdeu até a cor. Uma pessoa morena, ele ficou pálido. Eu falei, Mota, agora você foi. Não, eu falei, realmente, eu me senti mal. Não é porque assim, eu tô acostumado a atender pessoas, né? Mas não pessoas armadas. Aí, pô, eu tomei um susto. A hora ele pensou que ia tomar um tiro. Não, calma aí, moço. Calma. Isso foi ao vivo, Bruno. Nossa, isso foi bem ao vivo. Eu vi o pânico do Mota. Eu falei, Mota, você tá precisando de terapia agora. Vocês zoeiram. Em choque. Pálido, meu. Você ficou olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu entendo que a pessoa tem uns probleminhas, mas vai com calma. Pelo amor de Deus. Sobre a importância da terapia para todos, né, Marcelo? Olha, a terapia é autoconhecimento, é autodescoberta, né? Você ter autocompaixão, você se conhecer, porque a partir do momento que você se conhece, você adoece muito menos. Então, se todos tivessem essa oportunidade, eu sempre falo, você pode pagar a terapia particular, ok. Não consegue particular? Vamos para o convênio. Não tem o convênio. Então, vamos para o SUS. O SUS está difícil. Vamos para a faculdade. A faculdade tem a clínica escola. Então, existe possibilidades. Basta a pessoa procurar. E, por conta de muitas situações, até encontra-se terapia gratuita. O que acontece aqui? Principalmente para o doutor aqui. Você acha que lá do lado de Guarulhos é a Guarda Civil Metropolitana, né? Tem a militar também, né? Tem a militar e a civil. Ele é GCM. Então, você não acha, agora voltando para aquela parte política sua, você não acha que era interessante fazer uma implantação de um tratamento para os guardas civis, para forças de segurança no geral? Força de segurança. Eu acho que seria interessante. O que você acha isso interessante também, doutor? É uma ideia fabulosa, até porque é um cargo, é uma função que exige, né, muito, não só o desgaste físico, mas principalmente o desgaste emocional. No meu consultório, já recebi inúmeros, né, policiais, né, membros da corporação, e a gente percebe o quanto que é árduo o trabalho deles, né? Então, a gente está acostumado a vê-los aí na rua, né, com a autoridade, exercendo aí um cargo de risco, mas muitas vezes a gente se depara no consultório com pessoas que também têm suas fraquezas, a sua vulnerabilidade e que necessitam de um cuidado, né? Então, seria também um trabalho. Eles têm, né, na corporação, eles têm psicólogo. Eu não sei de que maneira é feito o trabalho em prol dessa qualidade de vida, né? Mas é uma ideia também importante. Porque teve um que teve aqui que ele inclusive está para vir um GSM também. Ele fala sobre a dificuldade do acesso. Ele vai contar também como que é a dificuldade, como é difícil ter acesso a isso. É muito difícil. Eu acho que era uma causa que a gente precisa trabalhar um pouco mais esse assunto. E olha que interessante, né? Eu tive a oportunidade de ficar um período no Hospital da Aeronáutica, né? E quando a gente fala de ideação suicida, imagina se a ideação suicida é o piloto do Boeing. Deus me livre. Pois é. Então, né? Então, só para você ver a importância... Já tô branco já. Né? Aqui, só para você ter a importância do olhar, né? Para piloto, para o copiloto, para o pessoal ali, né? De toda a aviação. É um olhar mais amplo, né? Lá eu tive a oportunidade de trabalhar por um período, né? Do tempo de faculdade. E como realmente é necessário em todas as áreas, né? Mas quando a gente fala, né, da questão de segurança, a questão emocional, né, a pressão, né, o risco de vida que eles dia e noite, né, não tem uma folga, né? Quando a gente fala do policial, ele está de folga da corporação, mas ele não deixou de ser policial naquele dia. Então ele está em risco, né? Porque ele se torna policial num mundo tão violento, né? Então, realmente, se pudesse reformular
a questão da saúde mental para todos os segmentos, né? Seria de importante, né, muita doutor? importância. Com certeza. Eu vou fazer um comentário agora que você vai ficar brabo comigo, tá? É. Eu tive, um tempo atrás, eu tive no Rio de Janeiro, ele lembra muito o Freixo, por incrível que pareça, já te falaram isso, não falaram? Já. Ele lembra bastante o Freixo. Quem é Freixo? Freixo é um político, foi prefeito do Rio de Janeiro. É deputado agora. É deputado, mas já foi prefeito. Marcelo E teve um trabalho... Ah, Marcelo também? Marcelo Freixo. Ai, pronto. Eu fui fazer... Eu fui fazer um trabalho para uma rede e Mas acabei. Já tinha me falado muito disso, que eu parei com ele. Então, eu não quis comentar direto, deixei pro final, né? Porque eu falei, pelo menos já tá no final, tem na gente acompanhando ali. Aí eu falei, não, vou fazer o comentário, porque de repente ele não. Ou ele sabe ou não sabe, não sei. Sim. Mas lembra um pouquinho. O que foi, Karen? Você tá assustada? O que foi? Tá tudo bem? Gente, hoje a Karen tá ajudando a gente ali na mesa. O Xavier tá estudando, você viu? O Xavier não tinha nem almoçado hoje. Eles estão restilizando todas as lojas aqui, a BRM Tintas e Texturas. Tem uma propaganda aí que é propaganda vídeo. Você consegue ver ou não? Seu amigo Rufino entrou. O Rufino entrou. Ô, Rufino, tudo bem? Rufino das Forças Especiais, Rufino de Brasília. O especialista Marcelo está aqui comigo hoje, a especialista Samanta. São indicações aí para todos os podcasts aqui do estado de São Paulo. Eu gostaria que você agilizasse o máximo possível os chamados aí para eles participarem mais, tá? Eu estou à disposição, hein, Rufino? Eu também. Muita informação que eles têm para poder compartilhar. Você que sempre está com o pessoal do Fala Glauber, está com o pessoal do CastroCast, o pessoal do Aqui Agora Cast, todos vocês que são desse segmento policial, é muito importante, viu, Rufino? Então, o contato deles está aqui, a Karen colocou no chat o arroba dos doutores, eles falaram no vídeo aí também, e eu vou mandar pessoalmente para você o telefone, vou mandar também o segmento para a gente fazer um trabalho. Eu acho que eles têm que participarem de mais podcasts, tá? A gente precisa dar um jeito, Rufino, de fazer isso. Inclusive o Rô também precisa, porque essa questão de venda de automóveis também, para a gente, um negócio, para o nosso segmento de podcast é bem interessante. Porque a gente precisa fazer uma força-tarefa. Esse pessoal que ajuda pessoas, eles precisam falar o máximo possível com a população. A população precisa de informação. O doutor hoje deu uma aula aqui que você não pegou no começo. Principalmente para você que tem uma criança que nem sabe se ela tem autismo ou não, você vai conseguir tirar suas dúvidas hoje num podcast. Hoje foi uma consulta gratuita online que ele deu para todo mundo aqui. Ele e a doutora Samanta, sinceramente, está muito bom. Então, se você puder mandar, o pessoal da Rota, vou falar com ele também, o Machado, né? O Machado que me mandou o recado. Machado, eu sei que você não está podendo assistir, que você está em Brasília. Brasília não, meu Deus do céu. Rio Grande do Sul. Ele está com o caminhão cheio, acho que foram 6 carretas que foram para o Rio Grande do Sul, ele foi na frente com o carro. Então... Tá, parabéns, viu, o Machado, pela sua iniciativa, tá de parabéns aí, o pessoal que está dirigindo, os motoristas são voluntários, inclusive um venezuelano foi voluntário para levar a carreta. Olha que bacana. bacana. Que legal, achei incrível, cara, muito legal. Eu falo, me arrepio, assim, com uma força-tarefa que o pessoal não fez, eu até falei aqui, mas eu nem precisei. O pessoal da minha igreja está fazendo também um trabalho, então eu falei, não, eu não preciso receber pix de ninguém, se alguém mandar alguma coisa, vai direto. Né? Pablo Marçal, parabéns, Velho da Van, parabéns, todo mundo. Foram muito criticados aí em outras questões, mas, cara, na hora de ajudar é todo mundo por todo mundo. Exato. E voltando para essa questão, Rufino, por favor, não esqueça, vamos mandar o contato deles para todos os podcasts aqui de São Paulo, vamos fazer uma força-tarefa para colocar esse pessoal para falar, porque é um assunto, cara, muito relevante, importante, tá? Ah, o cara do podcast fala pra caramba. Pô, preciso falar essa parte, caramba. O que vocês estão xingando aí, pô? Então, é o seguinte, é isso. É muito importante que a gente faça essa força-tarefa, tá bom? Saúde mental já, né? Já. Saúde mental já. O que você acha, Marcelo? Boa? Ótima ideia, né? Saúde mental já, como a colega Samanta salientou, né? Corpo são e mente sã. Não sei não, eu acho que tem alguém que vai ser, depois de blogueirinha, candidatinha. Vai dar, né? Pode falar pra você, na estampa vai aparecer
aparecer Mota, pode... Opa, tamo junto. É nada, gente, que prazer. Eu espero poder receber vocês mais aqui, entendeu? Eu acho que eu sempre falo que eu tenho vontade de fazer uma mesa e tal, mas não deu certo, porque são assuntos, eu entendi por que não dá certo, porque são assuntos diferentes, né? Você acabou me explicando como é que funciona. Eu não sabia. São amplo, né? E eu não sabia como que funcionava o mundo da psicologia. Aí ela teve que parar o que ela estava fazendo, rolar para... Não, é aqui, é assim que faz, para ter maior paciência para poder me explicar. Sim. Mas eu acho interessante a gente trazer alguém dessa eco que vocês falaram, para o pessoal entender mais. Aí, como você conhece essa área, é muito bom você participar também. Sandra de Limeira, fazer sentido, hein, ó. Lógico. Como que é? Sandra, é a psicóloga Sandra. Ela é de Limeira, né? Uma amiga minha. É longe, né? Oi, mas tem um online? Hoje o online traz as pessoas para perto. Tudo bem. Dá num conjunto, né? Mas aquele Limeira que você fala é aqui, no interior de São Paulo? Isso. Não. 2h30, pô. Sandrinha vem, não vem, Sandra? Ô, Sandra, a gente... Mas aí também tem o Marcelo que conhece aí, né? O pessoal da Eco, né? Também, é lógico, desculpa, doutor. Que a gente tá falando assim porque eu sou empolgado que nem essa outra. Mas o detalhe da Sandra é que ela traz o cavalo junto aqui no podcast. Não pode, né? Ela junto. Aí não sei como você vai fazer. Aí você decide. Cavalo já basta eu aqui. Tem um amigo meu também que foi um aluno em psicologia hospitalar, o Luiz, também é da ecoterapia. Lembrança, Luiz? Beleza, vamos bacana. Lá. Degrau com contabilidade, um abraço para vocês. Não conheço, deve ser amigo de vocês lá de Guarulhos. Eu quero que vocês deem agora as considerações finais de vocês. Aí você corta para eles aí, um de cada vez. A Karen já tá ansiosa para ir embora. Calma, Karen, se vai dar tudo certo. Não fica assim. Tem alguma pergunta, Karen? Ô, Karen, você não tem nenhuma pergunta? Como que você é diretora do programa e não tem uma pergunta? Ficou esclarecido? Ficou? Então já estamos felizes, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos começar aí primeiro as damas, né? Então... Bem, novamente vou deixar meu Instagram, clinica.psico.lima. Psicóloga Samantha Lima, meu telefone é 11 94780 5560. Meu consultório tá lá em Guarulhos, né? Na rua José Bernardo Medeiros, 104, Jardim Santa Francisca, atrás do Hotel Bristol. Faço atendimento online como presencial e estou à disposição. Estou entrando neste mundo aqui que o Marcelo é expert, né? Então, se tiver alguma dúvida, não conseguiu falar com o Marcelo, quiser me mandar, eu fico à disposição, porque a gente tem uma parceria. Um beijo enorme e o que eu puder auxiliar, Mota, sabe que pode sempre contar comigo. Certo? Não. Com certeza, obrigado, doutora Samantha. Gente, a Samantha é incrível, cara. Olha, é a esposa de um amigo. Eu não canso de falar, cara, esse camarada aqui é amigão mesmo. O Rô é top demais. Mas vamos ouvir as considerações finais do Marcelo. E não é o Marcelo Freixo, gente. Não é. É o Marcelo de Oliveira Correia. Isso. Embora eu tenha um apreço aí pelo Marcelo Freixo. Parece bastante. Parece. Já me falaram isso. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, né? Quero aqui agradecer o Mota, uma figura bem bacana, acolhedora. Adorei aqui o estúdio, muito lindo, muito sofisticado, muito bacana, né? Quero estar à disposição aí para outras visitas, né? Claro, se ele quiser, né? E muito obrigado aí a todos. Mais uma vez meu Instagram, que é o @psico.marcelo.oliveira, tá? @psico.marcelo.oliveira. Podem me seguir, podem mandar suas perguntas, suas mensagens, que na medida do possível estaremos aí respondendo a todos. Muito obrigado e espero aí até uma próxima vez, tá bom? É isso daí. Corta pra mim. Isso aí, pronto, na 3. Pessoal, quero dizer para vocês muito obrigado. Deus abençoe ricamente vocês, tá bom? Indiferente do seu credo religioso, mas que as forças do Senhor venham estar. Ajude os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Com orações, com doações, tá? Ou se você vê que alguém é sério e pode receber algum valor financeiro, você sabe que vai chegar lá diretamente, faça assim. Tá bom? Faça o que você sentir no seu coração, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando as pessoas. O importante, né, Rô, é ajudar as pessoas, né? Sim. Então eu tenho certeza que o importante é isso. Então, um abraço para vocês. Faz o triplo C.
curtir, comentar e compartilhar. É muito importante que depois que essa live acaba, vocês coloquem os comentários no vídeo, beleza? Vocês também, senhores psicólogos, por favor, comentar lá, Pode colocando o deixar. número, telefone, onde está a clínica, para as pessoas pegarem lá o endereço de vocês também, tá bom? Muito obrigado, geral. Agradecer, né, a participação de todos, né, com perguntas, né, se fazendo Chat. no chat, né, muitas pessoas, né, que não deu nem para falar o nome de todo mundo, mas teve uma prima minha do Rio de Janeiro que saiu em sua defesa naquela hora do hater, falou assim, para essa pessoa mandar lavar roupa, que não tem o que fazer. Isso mesmo. E se for... Oi? E o Vagnão da comida aqui, eu vou mandar as fotos do prato do Vagnão. Eu quero saber. Olha, você quer da comer? Ó, comida. quinta-feira, parmegiana, vou fazer seu merchan, Vagnão. Olha, rota marataca. Ó, tá convidado. Pode pôr na minha conta. Pode colocar na minha conta. Quinta-feira, Tem o que ser parmegiana dele com macarrão. Jesus. Beijo. E o Ó, Cá? eu vou falar, esse casal aqui tá quase igual aquele casal que tá pra vir aqui, viu? Mandando foto de costela no bafo pra mim. Ó, a minha amiga de primeira falou que vai. Sem vergonha! Ô, mano, olha isso aqui, mano. Tá aqui, isso aqui é almoço, cara. Bicho safado, não vale nada. Quem disse? Olha lá, ó, Sandra vem, ó, de Limeira, lá, ó. Cadê a Terapia Sandra? pra todos, ó. Eu vou, amiga. Legal, Tá São vendo? Sandra, Ela vem que de Limeira, legal. ó. Posso levar o cavalo? Tá vendo? Ela vem com Meu manga Deus do larga. céu, gente, vocês só Adoro. Vocês são muito bagunceiros, meu Jesus amado, mas que legal, gente. Que bacana. É isso aí, gente. Muito obrigado. Foi mais um Mota Podcast. Vamos acabar, vamos embora agora. Vamos. Chega, porque amanhã. Ah, não, amanhã eu achei que ia levantar 3 horas da manhã. Amanhã não. Amanhã eu estou de folga. Oh. Ah, e depois da manhã? Qual é o barulhinho da inveja? E depois- Qual que é o barulhinho da Barulhinho inveja? da inveja. É o D, é Qual o que é? D. Pode ser o D mesmo. Podcast, vocês aqui, participantes de vocês, se inscrevam no Moto Podcast. Então. Ah, é verdade, né? Se inscrevam no Moda. No Moda? Moda. No Moda. Outro dia me chamaram de bota, gente. Não é moda nem bota. Ô, o cara Mota. sentado aqui falou, pô, nosso amigo Bota. Pô, legal. Mota. Vai, Marcelo, É isso faz aí, o pessoal. merchan. Se inscreva aí no canal do Mota Podcast. Obrigado, gente. Conteúdos aí sempre muito esclarecedores, interessantes, tá bom? Dá essa força aí. Detalhe, não assistiu nenhum. Ah, eu pesquisei sim. Até porque não tinha nada interessante lá, então não pesquisa. É nada, tô brincando, tô enchendo a paciência. Gente, obrigado, tchau. Pode desligar, Karim. Toca a musiquinha pra acabar. Tchau, 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 tchau. Acabou.